Porque se o fundo VISC ele continuar distribuindo 80 centavos e continuar tendo um resultado gerado abaixo de 80 centavos, a tendência é ele diluir, ele gastar todo o caixa, que no momento hoje é de 48 centavos, ele gastar todo esse caixa. Ontem, pessoal, estava conversando aqui com meu amigo Ezequiel, a gente falando um pouco sobre o mercado, sobre essas quedas aqui, dando uma estudada também nos nossos ativos, e em especial ele tocou em um ativo, o VISC11. Ele falou: Fernando, o que é que está acontecendo com o VISC11? O VISC11 está caindo bastante, e de fato o VISC11 está caindo bastante mesmo. A gente sabe que, e não é novidade para ninguém, o VISC11 ele vem caindo bem antes mesmo da alta da taxa Selic. E em cima disso eu nem queria fazer um vídeo a respeito do VISC11, mas eu resolvi trazer esse vídeo aqui para vocês, para poder a gente tirar a dúvida de uma vez por toda, o que é que está acontecendo com o VISC11, que o mercado financeiro estão vendo e a gente não está vendo. Até porque eu tenho o VISC11 na minha carteira e no momento eu não pretendo tirar por ser um excelente fundo. Então vamos procurar entender o que está acontecendo com o VISC11, o que é que o mercado está vendo que a gente, até o momento, a gente não viu para poder estar saindo desse fundo. Como a gente está vendo caindo bastante, muita gente saindo do fundo, fazendo essa oscilação tão grande no preço. Vamos procurar entender se de fato essa queda ela é racional, o que é que está acontecendo, o que é que o mercado financeiro está vendo que a gente não está vendo, para poder dar o veredito final, se vale a pena a gente continuar no fundo VISC11 ou se é melhor a gente tirar o nosso dinheiro e colocar em outro ativo ou levar para renda fixa, que de fato está muito atraente, e a perspectiva aqui do Brasil ela mostra que investir em renda fixa está mais vantajoso do que investir em renda variável, apesar que abre também muitas oportunidades, só que a gente não sabe até quando essa queda ela vai continuar, até quando essa queda vai continuar, devido à incerteza política que o Brasil ele vem apresentando, um monte de situações que o Brasil vem apresentando para contribuir para essa queda tão agressiva que está dando hoje, ultimamente, nesses meses, no mercado financeiro. Então, pessoal, a gente vamos estar procurando entender de fato o que é que está acontecendo com o VISC11. Então, pessoal, dando uma passadinha aqui rapidinho aqui dentro da carteira do canal, para a gente ver como é que está a situação aqui do VISC11, o ativo em questão, o qual a gente está comentando um pouco sobre ele para entender o que é que está acontecendo com o VISC. Eu tenho 11 cotas do VISC11, meu preço médio hoje está com R$ 119,49, enquanto ele está sendo negociado hoje, no momento aqui que eu estou fazendo o vídeo, a R$ 100,35. E estou com uma variação de menos 16,02%. Estou com uma pequena rentabilidade de 1,17%. Então, pessoal, em cima dessas informações, vamos procurar entender o que de fato está acontecendo com o VISC, se essa queda de fato ela é racional ou irracional, se faz sentido toda essa queda que o VISC vem dando, porque a queda que o VISC vem dando, como eu já falei, ela é bem antes da alta da taxa Selic, já desde o mês de junho o fundo ele vem caindo, e de lá para cá até o momento ele não parou e continua caindo, e caindo sem freio, sem parar. Então vamos procurar entender se de fato essa queda faz sentido mesmo, é correta essa queda. E a primeira coisa que a gente vamos estar olhando para ver o que está acontecendo com o fundo VISC11 é o RI do fundo, para ver se o gestor permanece na mesma estratégia ou se ele mudou algum fundamento e esse fundamento ele vem impactar na rentabilidade. Então, pessoal, já que dentro do site do VISC11, site do gestor, tem aqui o seguinte comunicado, que é do dia 13 do mês 6, dia 19 do mês 6, dia 26 do mês 6. A gente vamos estar dando uma olhada nesses fatos relevantes para ver se de fato tem alguma coisa que impacta diretamente no preço, como a gente está vendo. O VISC11, desde o mês 6, ele vem caindo bastante. E vamos ver se de fato tem a ver o comunicado que o gestor tem lançado aí nesse mês, se ele coincide, se ele coopera para poder ter essa queda tão grande que o VISC11 ele vem apresentando mais ou menos desde o período aí do mês 6, do mês de junho, que ele vem caindo de lá para cá. Até o momento ele não parou de cair. Vamos ver se de fato tem alguma coisa aí que impacta, que contribui diretamente para essa queda. Então, pessoal, o fato relevante do dia 13 de junho de 2024,
a suspensão da tratativa para o potencial aquisição da participação de até 7% do Shopping Rio Sul. Quanto ao comunicado ao mercado no dia 9/5 de 2024, referente ao potencial aquisição de até 7% do Shopping Rio Sul, o fundo foi notificado que os atuais sócios do ativo confirmaram a sua intenção de exercer o direito de preferência para aquisição da participação do vendedor no Shopping Rio Sul. Dessa forma, o documento vinculante assinado pelo consórcio de compradores não está mais em vigor, sendo suspenso as negociações dos documentos definitivos. Então, pessoal, esse fato relevante aí, de fato, eu não vejo que ele impacta diretamente no preço do VISC11 e simplesmente ele não efetuou a compra de parte do Shopping Rio Sul. Não vejo que isso impacta diretamente no preço para poder ter contribuir com essa queda tão grande. Porém, esse fato relevante aí, eu não vejo que ele seja um dos vilões que está fazendo com que o VISC11 ele venha cair tão bruscamente como ele está caindo nesses últimos meses. Vamos dar uma olhada nos próximos fatos relevantes para ver se a gente encontra alguma coisa. A conclusão da alocação de capital da 10ª emissão de cotas do fundo diz o seguinte: essa transação marca o final da alocação dos recursos do capitais através da 10ª emissão de cotas do fundo, com a aquisição de participações em 7 shoppings e a redução de sua alavancagem. Um ponto positivo, adquiriu mais ativos, isso mostra que o fundo está investindo em si e está crescendo, está expandindo, e diminuição da sua dívida, diminuição da sua alavancagem. Isso aí, para mim, é um ponto excelente para o administrador, para o fundo, porque mostra o cuidado que ele está tendo para poder que o fundo venha crescer, o fundo venha expandir ainda mais e gerar mais capital. E esse gerar capital, ele acaba também beneficiando a nós cotistas. Então, um ponto positivo, não vejo que isso aí venha impactar. A aquisição de 35% do Shopping Estação, 20% do Shopping Madureira, 5% do Plaza Sul Shopping, 8,2% do Shopping Vila Caxias, 15% do Carioca Shopping, 10% do Bangu Shopping, 6,2% do São Luís Shopping, resultando em um valor total de 494,2 milhões de reais a aquisição de todos esses shoppings, e com um cap rate médio de 9,5% para os próximos meses, o que é excelente. A meta esperada aí de cap rate para nós investidores do fundo. Mas outro ponto positivo aqui para o gestor e para o fundo também. Como eu falei, pessoal, mais uma vez, ponto positivo aqui para o gestor. Não vejo que esse resultado aí, essa alocação de capital, ela seja ruim. Pelo contrário, para mim, está sendo excelente. O gestor está tendo uma preocupação de fazer com que o fundo ele venha a crescer, e isso é um ponto positivo. Como eu falei, torna a falar novamente, para mim, o fundo VISC é um excelente fundo, é um fundo de ancoragem, é um fundo que leva uma certa segurança para os investidores. Então, eu não vejo, até o momento, nada que venha impactar e favorecer para essa queda tão grande que o fundo VISC ele vem apresentando. Mas vamos continuar lendo o RI para a gente ver se encontra alguma coisa, algo que venha fugir do normal, que venha fugir da estratégia do gestor, que venha impactar na gente, nós investidores, porque de fato a gente está vendo muita gente saindo do fundo e uma oscilação de preço muito grande, bem antes da alta da taxa Selic. Então vamos continuar lendo para a gente ver se tem alguma coisa que de fato ele impacta e favorece nessa queda tão grande que o fundo VISC vem apresentando. Então, pessoal, aqui o fato relevante do dia 26/6, que é a venda do terreno adjacente do Ribeirão Shopping. Ele diz o seguinte: em complemento ao comentário ao relatório mensal de março de 2024, o fundo, em conjunto com o coproprietário controlador do Ribeirão Shopping, realizou a venda de um terreno adjacente ao shopping, que não era utilizado em suas operações, pelo valor total de 45 milhões. O fundo, detentor de 20% da propriedade deste terreno, receberá o valor total de 9 milhões pela sua participação, dos quais
1,8 milhão foram recebidos a título de sinal em 2/4 de 2024. Então, pessoal, mais uma vez, não vejo também a venda desse terreno contribuir para essa queda tão grande que o VISC vem dando, e sim um ganho de capital, um terreno que estava lá parado. O terreno não era 100% do fundo VISC, do gestor ali, não estava pela responsabilidade do gestor. E simplesmente o coproprietário do terreno ele resolveu vender, não estava nos planos dele fazer uso desse terreno, vendeu o fundo que era detentor de 20% do terreno, recebeu o seu valor, não apurou como ganho de capital até o momento, porém esse valor está no caixa, está ali reservado até esse período de 3 anos, após os 3 anos que vencer a cláusula que tem no contrato, ele vai poder estar fazendo o uso desse capital e vai estar distribuindo para os cotistas. Então, eu vejo isso como um ponto positivo e não um ponto negativo. E esse fato relevante, no meu ponto de vista, ele não impacta, não contribui para poder estar essa queda tão grande que o fundo VISC ele vem apresentando. Vamos ver agora o relatório mensal que é do mês de setembro, se de fato tem alguma coisa ali que contribuiu para poder ter essa queda tão absurda que o fundo VISC ele vem dando. A distribuição em rendimento das cotas, 80 centavos. Após a distribuição de rendimento de 80 centavos no mês de setembro, o fundo ainda conta com um resultado acumulado não distribuído de 48 centavos por cota, que poderá ser utilizado para a distribuição futura. O fundo ele tem ainda 48 centavos de caixa por cotas, isso aí é muito bom, o fundo tem caixa. Crescimento em vendas por metro quadrado. O portfólio do fundo apresentou um crescimento de vendas de 15,5% quando comparamos com o mês de agosto do ano de 2024 com o mesmo período de 2023, considerando a participação atual replicada para o período de comparação. No mês de agosto de 2023 para o mês de agosto de 2024, o fundo ele apresentou 15,5% de crescimento, e isso é muito bom. O fundo ele está evoluindo. A taxa de ocupação está em 94%. A taxa de ocupação do fundo encerrou o mês de agosto em 94%, seu maior nível em 2024. O fundo ele tem apenas 6% de vacância, e isso aí é muito bom, bastante controlado, já que o fundo tem um portfólio bastante grande, ele tem apenas 6% de vacância, isso é muito bom. Atualização sobre o desempenho do fundo. Em setembro, a administração de rendimento anunciada foi de 80 centavos por cota, enquanto o resultado gerado foi 73 por cota. Após a distribuição, o fundo ainda conta com um resultado acumulado não distribuído de 48 centavos por cota, poderá ser utilizado para a distribuição futura. Isso aí é muito bom. Apesar que o fundo ele só fez caixa para 73 centavos, ele tirou 7 centavos para poder estar ajustando a cota aqui de 80 centavos e acabou distribuindo para os cotistas 80 centavos por cota, e isso é muito bom. O fundo tem caixa, o fundo está utilizando um caixa ali, e isso não vejo assim que venha contribuir, ser tão ruim para o fundo. Ele está distribuindo o seu caixa ali para o cotista. É claro, se for distribuir muito e o fundo ficar sem caixa, isso aí é muito ruim, muito ruim mesmo. O resultado do fundo em setembro foi de 20,287 milhões, o equivalente a 73 centavos por cota. As remessas do shopping totalizaram em 26,005 milhões, o equivalente a 90 centavos por cota. O fundo distribuiu em setembro um rendimento de 80 centavos por cota e encerrou o mês com um resultado acumulado não distribuído de 13,861 milhões, o equivalente a 48 centavos por cota. Mais abaixo que mostra o resultado acumulado e não distribuído inicial, que era de 55 centavos. O resultado total, rendimento divulgado, que ele tirou os 7 centavos para poder formar ali os 80 centavos para poder fazer a distribuição do mês de setembro, e resultou um valor de 13,661 milhões, que é um valor de 48 centavos por cota. A gente vê que o resultado gerado no mês de setembro de 2024 foi acima do distribuído. No mês de outubro foi quase na linha ali do que foi distribuído. Já no mês de novembro de 2023 ficou bem abaixo.
o resultado gerado ficou bem abaixo do que ele distribuiu. E assim sucessivamente para o mês de dezembro. Eu tracei uma linha aqui para a gente ter uma noção que o quanto que seria mais saudável o fundo VISC que ele está distribuindo. Talvez seja isso que muita gente está observando e acaba meio com um pé atrás a respeito do VISC, que é essa distribuição de dividendo. O fundo, o resultado gerado do fundo, se você for observar, é bem próximo ali a 70, 75 centavos, e ele acaba distribuindo pelo valor acumulado que ele tem aqui na casa de R$1 a 80 centavos. E isso ele torna um pouco perigoso caso um prazo muito longo ele vai distribuindo, vai chegar a um ponto de não ter caixa e ele vai diminuir o dividendo. E isso aí talvez o mercado ele venha estar observando dessa forma e está saindo. Eu não vejo assim nada que venha para poder Fernando, tá saindo do fundo. Eu vejo ainda como um saudável. Se o gestor ele tá na estratégia do gestor, ele não mudou nada. O fundo VISC, de acordo com o relatório mensal aqui, ele não vai diminuir abaixo de 80 centavos a distribuição dos dividendos. Então, ele vai permanecer entre R$1 e 80 centavos. A gente sabe que o fundo ele está com caixa, mas o mercado financeiro ele está observando caso esse caixa ele venha acabar, da onde vai ser tirado. Então, isso aqui para mim, no meu ponto de vista, está saudável, mas a gente tem que ficar de olho, porque se de fato, se o fundo VISC ele continuar distribuindo 80 centavos e continuar tendo um resultado gerado abaixo de 80 centavos, a tendência é ele diluir, ele gastar todo o caixa, que no momento hoje é de 48 centavos, ele gastar todo esse caixa e chegar a um ponto de ele não poder estar distribuindo os dividendos de entre a R$1 e 80 centavos. Como ele largou bem claro que no ano de 2024 o dividendo distribuído seria de R$1 até 80 centavos. E até o momento a gente está vendo ele cumprindo com a palavra. O menor pagamento que foi pago foi no mês de setembro, que foi 80 centavos mesmo. Então, talvez o mercado venha estar observando isso aí e está com o pé atrás a respeito do fundo VISC. Talvez o mercado ele venha estar observando esses indicadores aí de distribuição de dividendo, onde o gestor ele não conseguir mais cumprir com a palavra dele de entre R$1 e 80 centavos. Até o momento ele está tendo caixa para poder estar fazendo isso. O capital gerado do fundo ele está sendo em média de 70, 75 centavos para poder estar fazendo a distribuição dos dividendos. Porém, o gestor está cumprindo com a palavra dele de estar distribuindo de R$1 a 80 centavos. Isso talvez o mercado venha estar observando isso aí e já está com o pé atrás, está meio cismado do gestor ele não conseguir cumprir com a palavra e acabar diminuindo os dividendos, diminuindo o rendimento, até porque ele prometeu até o final de 2024 esse pagamento de R$1 até 80 centavos. E 2025 a gente vai estar vendo qual vai ser o patamar que ele vai fixar ali a distribuição dos dividendos. Então muita gente já está antecipando e saindo até dos investimentos do VISC para poder tá levando para outro ativo. Provavelmente seja esse indicador aí que o mercado financeiro está observando e está meio cismado. Então, pessoal, esse foi o vídeo. Espero ter ajudado a vocês. E caso eu tenha ajudado, eu peço a contribuição de vocês. Eu sei que é chato, bastante chato, tá pedindo, mas infelizmente eu preciso. O YouTube, para entender que o conteúdo está sendo relevante, é preciso que vocês venham se inscrever no canal, deixar o like, ativar o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Então, essa é a contribuição que eu peço de vocês. E até o próximo vídeo, investidor, e fui!